Segredos da Alma, de Mônica de Castro, romance ditado pelo espírito Leonel, parte 5. No dia seguinte, bem cedo, Vívia foi à casa de Glena. Ela havia acabado de se levantar e estava ainda no quarto. Vívia entrou e sentou-se na poltrona, perto da penteadeira em que Glena se penteava. Ela encarou Vívia com ar perscrutador e inquiriu. E então, como foi, estava ansiosa para saber. Vivian contou-lhe o que sucedera, desde a conversa com Lucy até o rompimento do noivado, e Glena deixou escapar um sorriso de satisfação. Fez muito bem, Vivian. Julie só iria fazê-la infeliz. Algo, porém, que não lhe contei. Minha mãe ameaça contar tudo ao meu pai e diz que ele irá arranjar-me um marido, ou melhor, irá comprar-me um. É bem típico de Christine. Diga-me, Glena, será que as coisas são como minha mãe diz? Será que não resistirei e acabarei me entregando a qualquer homem que conhecer? Isso vai depender de você. Minha mãe diz que sim. Bem, Vivian, não é assim com todo mundo. Com você, por exemplo, não é. Sabe, Glena, nunca pude entender por que uma mulher tão bonita feito você está há tanto tempo sozinha. Poderia ter o homem que desejasse. No entanto, prefere ficar só. Não compreendo. O que está esperando ficar velha e feia? Glena pousou a escova de cabelo sobre a penteadeira e encarou Vivian. Durante alguns minutos, permaneceu a olhá-la, até que se levantou e foi ajoelhar-se aos pés de Vivian. Segurando-lhe as mãos entre as suas, falou com profunda emoção. Lembra-se de quando conversamos sobre segredos? Vivian assentiu. Pois bem, penso que chegou a hora de revelar-lhe o meu. Sem que Vivian se desse conta, Glena puxou-a para si e a beijou na boca. E Vivian deu um salto, apavorada, esfregando os lábios com a mão. Glena, mas o que é isso? Você enlouqueceu? Calmamente, Glena cercou-se dela e com voz doce e sonora prosseguiu. Não, minha cara, não enlouqueci, mas não posso fingir ser aquilo que não sou. Assim como o padre Tobias não gosta de mulheres, eu não gosto dos homens. Eles são frios, insensíveis e cruéis. Novamente Glena beijou, só que dessa vez Vivian não a repeliu. Por uma estranha e chocante razão, sentira prazer naquele beijo e deixou-se levar pela emoção daquele momento. Glena era uma mulher ardorosa e carinhosa, totalmente diferente da mulher a que estava acostumada. Com ela, Vivian experimentou um amor que antes jamais sonhara existir. Era doce, sutil, leal e verdadeiro. Sem qualquer objeção, Vivian facilmente deixou-se envolver por aquela onda de ternura que emanava de Glena, e as duas logo tornaram-se amantes. Todos os dias, Vivian ia à casa de Glena e com ela passava as tardes, lendo em sua companhia, conversando e amando. Era maravilhoso. Vivian nunca pensou que poderia se envolver numa loucura daquelas. Glena, por sua vez, também se sentia realizada. Encontrara em Vivian a paixão que lhe faltava. Ela era jovem, cheia de vida, totalmente despojada de valores e conceitos distorcidos. Era livre. Seu espírito era livre, e ela poderia fazer o que bem entendesse. Quase sempre, quando saía de casa, Vivian encontrava Jules a espreitá-la, mas ela passava por ele sem lhe dar atenção. Não raro eram as vezes em que a seguia e logo ficou sabendo de suas constantes visitas a Glena. Há muito que Jules suspeitava de Glena. Pessoalmente nunca vira nada, mas sua solidão e os olhares que lançava a certas moças davam até para desconfiar. Só não podia provar. Por mais que Jules tentasse, Vivian não queria recebê-lo. Fora diversas vezes à sua casa, mas ou ela não estava ou fingia dormir, e nem Christine conseguia fazer com que ela o recebesse, até que um dia, cansado de suas recusas, ficou esperando-a no portão. Quando sua carruagem já ia saindo, Jules fez sinal para que parasse e entrou, sentando-se ao lado de Vivian. "O que faz aqui?" perguntou ela com raiva. "Quero falar com você. Não tenho mais nada a lhe dizer. Aonde vai, Vivian? Não é da sua conta." "Será que não? E será que não é da conta de seu pai, por exemplo?" "De meu pai? Por quê? O que tem meu pai a ver com isso? Ele sabe aonde vou, mas sabe o que vai fazer?" Vivian encarou perplexa. Ele sabia de alguma coisa. "O que está querendo dizer, Jules?" "Nada, Vivian.
Apenas acho que o seu envolvimento com Glenna não me parece dos mais comuns. Instintivamente, Vivian desferiu-lhe uma bofetada e ele levou a mão ao rosto, tentando segurar a raiva. Sou ordinária, rosnou entre dentes, como se atreve a me bater. E você, como se atreve a fazer insinuações maldosas sobre mim e Glenna, que direito tem de levantar o dedo e nos acusar? Não as estou acusando de nada, e nem deve, você não tem provas, mas vou lhe dar um conselho, Jules. Faça alguma coisa contra Glenna, por menor que seja, eu acabo com você. Não hesitarei em contar uma história sórdida e distorcida a Milton, e você estará liquidado para sempre. Sou um duque, Vivian, e a Milton nada pode contra mim. Será que não? Pois experimente. Ele ia revidar, mas mudou de ideia. Abriu a porta da carruagem e fechou-a com estrondo. E Vivian deu ordens ao cocheiro para que rumasse para a casa de Glenna. Ela precisava saber o que estava acontecendo. Jules ficou olhando a carruagem se afastar, pensando no que fazer para desmascarar Glenna e trazer Vivian de volta. Chutou uma pedra para longe e se dirigiu para o local em que havia amarrado seu cavalo. Tomou a montaria e pôs-se a cavalgar em silêncio, pensando se valeria a pena arriscar o seu pescoço só para ter Vivian de volta. Na verdade, estaria arriscando-se apenas por uma vingança, porque algo em seu coração lhe dava certeza de que ela jamais tornaria a ser dele. Na casa de Glenna, Vivian tratou de colocá-la a par da situação. Tinha medo de Jules e do que ele poderia fazer. Não se preocupe, tranquilizou Glenna. Jules não fará nada. Como pode saber? Primeiro porque é um covarde e depois porque não pode provar nada contra nós. E se ele contar alguma coisa a Milton sobre Lucy, uma carta anônima, não sei. Está imaginando coisas, Vivian. Conheço Jules muito bem e sei que ele não seria capaz de uma coisa dessas, não por dignidade, mas por covardia. Vivian ficou mais calma. Se Glenna dizia que não devia se preocupar, então não deveria mesmo haver motivo de alarme. Jules estava com raiva, mas na certa não se atreveria a nada. Tinha muito a perder. Afinal, não estava tentando um casamento para salvar sua reputação, já tão arranhada pelos seus desvarios. Será que se arriscaria a enfrentar mais um escândalo em sua vida? Era um duque, sim, mas um duque sem moral e sem respeito. Não merecia a admiração da sociedade. E Julie jamais suportaria a solidão que a revelação de suas loucuras lhe imporia. No entanto, Glenna não podia permanecer inerte, vendo o desenrolar dos acontecimentos. Se Jules não representava nenhuma ameaça sólida, Christine era uma preocupação a considerar. Dia após dia, vivia a importuná-la, pedindo-lhe que intercedesse junto a Vivian e a convencesse a voltar para Jules. Ela era sua amiga e sua confidente, e ninguém melhor do que ela para chamar a filha à razão. Com Lucy não podia contar, não sabia por quê, mas sentia que a filha não aprovava mesmo o casamento de Vivian com Jules. George, então, ainda sonhava em casá-la com Lord Thomas, mas ela não podia concordar. O futuro de Vivian estava em jogo e Glenna tinha que ajudar. Para não levantar suspeitas, nem desgostar Christine, Glenna tratou de tranquilizá-la, afirmando-lhe que não se preocupasse. Vivian ainda era uma menina e logo se casaria. Ela mesma se encarregaria de arranjar-lhe um marido à altura. Mais tranquila, Christine deixou de se preocupar. Esperava que Glenna colocasse um pouco de juízo na cabeça da filha e conseguisse encontrar um homem digno, rico e influente, que não se importasse de desposar uma mulher já deflorada. Numa tarde, Vivian descansava no colo de Glenna e as duas iam conversando. Eu nunca desconfiei, Glenna, sempre achei linda. E agora me acha feia? É claro que não. Você é maravilhosa. Muitos homens diriam que é uma pena desperdiçar-se tanta beleza. Os homens não me interessam. Como disse, eles são cruéis e egoístas e só pensam em si mesmos. Mas você foi casada. Meu marido era uma exceção dentre tantos homens. Era leal, honesto, carinhoso. Eu amei a minha maneira. Mas como pôde? E a traição? Engana-se, Vivian, se pensa que eu traí. Durante os 10 anos em que permanecemos casados, fui-lhe fiel. Era um dever de honra e de gratidão. Jamais gostei de homens. Sempre me senti atraída pelas mulheres. No entanto, em nossa sociedade, isso é considerado um pecado grave, e eu corri o risco de ser acusada e incriminada
só porque possuo um gosto que foge aos padrões sociais. Por isso, tive que reprimir meus instintos, fingindo ser o que não era, mas precisava de minha liberdade, e foi então que conheci Eduard. Ele era um homem muito mais velho do que eu, rico, influente e, sobretudo, bom e generoso. O marido ideal para conceder-me a tão sonhada liberdade. Por isso se casou, sim. Contudo, fiz-lhe um juramento, e devo admitir que o cumpri. Apesar das dificuldades, nunca traí meu marido. Em alguns momentos, o desejo me dominava, e eu pensava em me ocultar e sair à procura de alguma mulher de vida fácil. Algumas são capazes de tudo, em troca de algumas moedas de ouro, mas não tinha coragem. Eduardo era tão bom para mim que não merecia. Assim, durante 10 anos, limitei-me a dividir o leito com meu marido, que me amava sem ardor, mas com respeito e carinho. Eu jamais senti prazer com ele, mas sabia respeitá-lo e apreciava sua companhia. Ele era meu amigo e companheiro. Quando adoeceu, cuidei dele com dedicação e afeto. E quando morreu, chorei sinceramente a sua morte. Eu amava Vivian. Do meu jeito, posso dizer que foi a pessoa que mais amei neste mundo. Vivian estava emocionada. Havia tantas coisas que gostaria de dizer. Ela suspirou e retrucou. Sabe, Glenna, estou feliz com você, mas acho que não é isso que quero para mim. É claro que não, meu bem. Você só está aqui nesse momento porque as circunstâncias a impeliram a isso. Você estava magoada, ferida, humilhada, e eu lhe dei o que nenhum outro homem poderia lhe dar. No entanto, você não é como eu. Reconheça que esse impulso foi apenas transitório, e como tudo na vida, um dia teria que passar. Como pode dizer isso? Eu a amo. O amor independe do sexo. Eu também a amo, querida, assim como amo o Padre Tobias e amava meu marido. Mas ao contrário do que se passa com você, eles jamais poderiam me dar prazer. Mas não se culpe. Você é jovem e é mulher, e depois dessa relação estou certa de que você estará muito mais madura para enfrentar os homens e a vida, não estou certa? Vivian sorriu e balançou a cabeça, perguntando indecisa. Mas o que vou fazer? Faça como eu. Case-se com um homem rico e influente, que goste de você e lhe permita fazer o que bem entende. Ele poderá lhe dar a tão sonhada independência. Fazer o que eu bem entendesse, bem que eu gostaria. O que gostaria de fazer, Vivian? Gostaria de ser escritora. Um sonho muito alto para uma mulher, minha menina. Pois então, faça como lhe disse. Encontre alguém que a ame e ajude nesse projeto. Só o marido poderá lhe dar a respeitabilidade necessária para você fazer as coisas à sua maneira. E onde poderia encontrar alguém assim, Glenna? Por acaso tem alguma ideia? Glenna deu um sorriso maroto e acrescentou. Por acaso tenho sim. Tem, mas quem, onde, de quem se trata? De Francis. Francis? Seu amigo Francis, o músico? Ele mesmo. Não sei, Glenn, eu não o amo. Não precisa amá-lo. Não ainda, basta que eu respeite. Se o amor não vier depois, paciência. Mas não desrespeite nem o maltrate. Isso traria sofrimento a ambos. Acha que daria certo? Se você souber respeitá-lo, tenho certeza que sim. Francis é jovem, bonito, rico. Filho de um duque que, além de tudo, é ardoroso defensor das artes. Eu sei. Se bem me lembro, Lúcia até me falou a respeito dele, estar ajudando uma mulher a se lançar como escritora. É verdade. Ela usa um pseudônimo e ninguém a conhece. Se ele ajuda uma estranha, o que não faria por você, sua nora? E depois eu mesma conheço as suas poesias e sei que tem grande valor. Ele não estaria favorecendo em nada que você não merecesse. Sabe, Glenna? Lucy já havia dito essa mesma coisa, mas na época não lhe dei ouvidos, estava muito envolvida com Jules. Pois penso que agora chegou a hora de se envolver com Francis. Ele é um excelente rapaz, sensível, inteligente, culto. Então o que me diz? Eu não sei. E se ele não estiver interessado em você, eu duvido. Conheço Francis e sei o quanto ele a ama. Ele mesmo me disse, no dia em que saiu daqui, que se Jules abandonasse, ele a receberia sem hesitar. Ele me falou a mesma coisa, eu sei, e é por isso que estou sugerindo essa aliança entre vocês. Case-se com Francis, você contentará sua família e poderá viver e ser feliz ao lado de um homem maravilhoso, e ainda poderá realizar seu grande sonho e lançar-se como escritora. E Jules ficará furioso.
Não dê importância a Jules. Vendo que a perdeu, tratará de dar um rumo à sua vida. Vivian pensou durante alguns minutos. Glenna estava certa. Se havia alguém que poderia ajudá-la, esse alguém era Francis. Jules que se danasse. Não era mais sua noiva e não lhe devia nada. Tomou uma resolução. Casar-se-ia com ele e começaria uma nova vida, longe dos ares já saturados de Plymouth. No dia seguinte, Glenna escreveu uma carta a Francis, contando-lhe a novidade. Ele exultou e poucos dias depois chegava a Plymouth com a família e alguns amigos. Decius e Rupert assistiram a tudo sem nada poder fazer. Não era de seu interesse que Vivian se casasse com Francis, mas não tiveram como evitar. Ela não lhes recebia as sugestões e Francis até então não fizera nada que o sintonizasse com os obsessores. Ao contrário, seu amor por Vivian afastava-os ainda mais e Francis se mantinha protegido por uma aura de luminosidade que ofuscava os espíritos. Só lhes restava agora aguardar uma nova oportunidade para voltarem a atacá-la. Depois que o casamento se realizou, Vivian abraçou Glenna, profundamente agradecida. Devia a ela o início de sua felicidade. Oh, Glenna, sentirei saudades. Não se preocupe, querida. Irei vê-la assim que eu puder. Após as despedidas, Vivian subiu na carruagem que os levaria em lua de mel. Estava feliz. Francis era um excelente rapaz e a cobria de atenção. Sua família era educada e atenciosa, e o pai um homem maravilhoso. Quando voltassem da lua de mel, fixariam residência em Londres, onde Vivian iniciaria seus projetos como escritora. Francis ainda não sabia, mas ela estava certa de que ele concordaria e ajudaria, assim como seu pai. Depois que Vivian e Francis se forem, Glenna foi à casa de Jules. O mordomo a fez entrar e foi chamar o duque. Quando Jules soube de sua presença, sentiu um calafrio. O que estaria ela fazendo ali? Vim aqui para dar-lhe um aviso, disse ela com desprezo. Nunca mais torne a procurar Vivian. Ela é agora uma mulher casada com um homem respeitável e decente. Homem? Quem é aquele Francis? Não se iluda com ele, Jules. Francis é muito mais homem do que você. É honesto, digno, leal. Possui algo que você não tem, Jules. Hombridade. Ele mordeu os lábios e ela finalizou. Passar bem. Jules partiu de Plymouth. Sentia-se arrasado, vencido, humilhado. Fizera tantos sacrifícios para ficar com Vivian e fora tudo em vão. Perdera para sempre. Viu que não tinha mais o que fazer ali e decidiu viajar. Iria correr mundo, conhecer novos ares, envolver-se com pessoas diferentes. Era disso que precisava, de um mundo diferente daquele ao qual estava acostumado. Capítulo 17. A família de Francis era extremamente agradável e generosa. O pai, Duque de Phineas, era um homem já de uma certa idade, cabelos brancos, olhos azuis, alto e forte como um touro. A duquesa Lady Margaret era uma mulher delicada e gentil, sempre pronta a distribuir sorrisos e uma palavra amiga e encorajadora a quem quer que fosse. Francis tinha ainda uma irmã mais nova, Betsy, de apenas 11 anos de idade, muito bonita e inteligente. A amizade entre Vivian e Betsy foi instantânea. Apesar da diferença de idade e temperamento, sentiram-se ligadas por uma afeição pura e genuína e logo se tornaram amigas. Em Londres, Vivian e Francis partiram para sua nova casa. Era uma mansão muito bonita e agradável, em uma rua calma e arborizada, embora não muito distante da agitação da capital nem da casa de Lucy, que ficava apenas algumas quadras abaixo. Depois de instalados, Francis promoveu uma festa para apresentá-la à sociedade londrina. O casamento havia sido realizado meio às pressas, e nem todos os amigos puderam comparecer. Vivian ficou deslumbrada com o charme e a elegância dos londrinos, muito diferentes dos modos provincianos dos habitantes de Plymouth. Embora um pouco tímida a princípio, logo se acostumou aos novos hábitos, e em pouco tempo já estava perfeitamente integrada àquela vida agitada e repleta de compromissos sociais. Apesar de já conhecer Londres das poucas visitas que fizera a Lucy, jamais tivera a oportunidade de frequentar os salões da boa sociedade e tinha que admitir que estava encantada. Sentada num café, em companhia de Lucy, Vivian apreciava o movimento. Londres é mesmo uma beleza, admirou-se. Lucy sorriu e sorveu um gole do chá que estava à sua frente.
concordando com a irmã. É sim. Apesar de tudo, devo confessar que já estava sentindo falta dessa agitação. Não compreendo como alguém pode continuar a viver em Plymouth depois de conhecer a vida aqui. Ora, vive, as pessoas são diferentes. Algumas gostam de vida social intensa, outras de sossego. Vivian permaneceu algum tempo calada, desfrutando daquele ambiente alegre e cheio de vida até que continuou. E você, Lucy? Como estão indo as coisas? Muito bem. Gostaria de lhe agradecer por não ter falado nada à mamãe. Se ela contasse a Milton, nem sei o que poderia me acontecer. Não foi preciso. Glenna resolveu tudo antes que ela fizesse muitas perguntas. É verdade. Glenna é uma boa amiga. É sim. E se quer saber, é a única de quem sentirei saudades. E Jules não pensa mais nele? Ela hesitou durante alguns segundos, mas acabou aquecendo. Penso sim. Gostava de Jules apesar de tudo. E depois tinha algo que não sei definir. Exercia sobre mim uma estranha atração, mas quero me libertar disso. Ele não presta. E Padre Tobias? Padre Tobias, sim, Lucy. Amo Padre Tobias e creio que jamais poderei amar outra pessoa com a mesma intensidade. Não será porque esse amor é proibido? Quem sabe se fosse possível, você nem se importasse com ele. Pode ser, mas não acredito. O que sinto por Padre Tobias é muito forte. Por ele seria capaz de largar qualquer coisa, Jules, Francis, qualquer um. Até mesmo seu desejo de ser escritora. Até mesmo meu desejo de ser escritora. Por Padre Tobias, qualquer sacrifício é pequeno. Continuo achando que você só diz isso porque não pode tê-lo. Aposto que no primeiro momento em que eu tivesse já não quereria mais. Vivian não respondeu e voltou sua atenção para uma mesa ao lado, onde 4 rapazes conversavam animadamente. Atraída por suas risadas, ela olhou. Dentre eles, um jovem lhe chamou a atenção. Alto, esguio, cabeleira negra e farta, olhos de um azul vivo e cristalino, destacava-se entre seus amigos. O jovem nem se apercebeu de seus olhares, mas Vivian, ao se dar conta de que o fitava insistentemente, sentiu vergonha de si mesma e abaixou os olhos. Era uma mulher recém-casada, feliz. Como podia estar olhando para outro homem? Tentando conter seus próprios pensamentos, olhou para Lucy, que falava algo sobre uma casa de modas e disse: Vamos embora, Lucy, já está ficando tarde. Levantaram-se e partiram. E Vivi olhou discretamente para o jovem ao passar ao lado de sua mesa. O rapaz, porém, de tão entretido na conversa, sequer notou sua presença, e ela suspirou aliviada. Foi apenas atração por um rapaz bonito, que nem reparara nela, nada mais. Não precisava ter medo de si mesma. Sentada à escrivaninha de seu quarto, ela relia um poema que acabara de escrever. Sobre o pó de meus receios repousa uma chama transparente. É o lume mortiço dos anseios, é a saudade que se sente. Segreda a noite em meus ouvidos, o seu silêncio de tortura. São lembranças de tempos diluídos, numa dor que não se cura. Tecendo-se vai a mortalha dos anos, que há de vestir meu corpo franzino. São fios dos tantos desenganos, bordados nas páginas de meu destino. A espera que arde como chama incerta, a dor dos anos que meu corpo invade. É como o tempo a evadir minha alma deserta, anunciando saudade, saudade, saudade. Ao terminar a leitura, sorriu com satisfação. Enviaria aquele poema a Glenna, em nome de sua amizade e da enorme saudade que sentia dela. Abriu a gaveta para apanhar um envelope, quando a porta do quarto se abriu abruptamente. Francis? Falou espantada, já de volta tão cedo. Por que o espanto? Não está feliz em me ver? É claro que estou, mas pensei que tivesse um recital agora à tarde. Foi cancelado. A baronesa teve um mal súbito e encontra-se acamada. Que pena. Sim, e você o que está fazendo? Escrevendo uma carta? Vivi olhou para o pedaço de papel que ainda sustinha nas mãos e tentou escondê-lo. Não sabia o que Francis pensaria daquilo, e apesar do que Glenna lhe dissera, tinha medo de sua reação. Uma coisa era incentivar mulheres com as quais não mantinha nenhuma relação mais estreita. Outra, bem diferente, era aceitar e estimular a vocação de sua própria mulher. Não é nada, respondeu guardando o papel na gaveta. Ora, vamos, Vivi, o que é? Não é uma carta? Deixe-me ver. Já disse que não é nada, Francis. Não acredito.
Está escondendo algo de mim. Do que se trata? Nada importante, apenas uma carta para a mamãe. Então deixe-me ver. Não, por quê? Será que está escrevendo para algum amor secreto? Francis, que horror! Como pode dizer uma coisa dessas? Mostre-me então. Decidido a descobrir do que se tratava, Francis segurou-a pelo pulso e arrancou o papel de sua mão. À medida em que ia lendo, seu rosto ia se distendendo e ao final da leitura abaixou o papel, fixou o olhar em Vívia e exclamou: Vívia, está uma beleza. Por que me escondeu essa preciosidade? Você gostou? É claro que sim, por que não me disse antes? Você não sabia? Pensei que Glenna tivesse lhe dito. Ela me falou algo sobre você gostar de escrever poesias, mas não pensei que fosse tão sério. Está muito bom e você não deve esconder isso. Vivi olhou emocionada e retrucou. O que quer dizer, Francis? Quero dizer que devemos publicá-la. Você tem mais? Muito mais. Pois então mostre-me. Vivi foi até a escrivaninha e retirou um maço de papéis dobrados e atados por uma fita azul, estendendo para o marido. Aqui está. São poemas, alguns contos e até uma peça de teatro. Francis apanhou os papéis que ela lhe estendia e sentou-se na cama. Durante quase 2 horas ficou ali, lendo embaivecido a literatura produzida pela mulher. Quando terminou, encarou e elogiou. Vívia, você é uma escritora nata. Não tenho direito de ocultar isso do mundo. Oh, Francis, estou tão feliz que tenha gostado. Gostei muito. Amanhã mesmo procuraremos meu pai e lhe mostraremos tudo. Tenho certeza de que ele saberá o que fazer. Já ajudou muitos artistas. Não se recusará a ajudar você, ainda mais com esse talento. Ao ler os escritos de Vívia, o Duque de Finney sorriu satisfeito. Mais uma que ele lançaria no mundo artístico. Ele tomou Vívia pela mão e levou-a para a sala, sentando-a em uma poltrona perto da janela. Vívia, minha querida, seus poemas são muito bons, mas não vou mentir para você. Lançar-se como poetisa é uma tarefa bastante árdua em nossa sociedade. As mulheres escritoras não são bem vistas. A sociedade é conservadora e costuma taxar de levianas e imorais as mulheres que se aventuram nessa seara. Ainda mais você, que escreve coisas um tanto quanto atrevidas para o pensamento da maioria das pessoas. Falar de desejo, amor, sexo, corpos ardentes, beijos, tudo isso são assuntos proibidos. Mas é tudo tão sutil, tão superficial. É verdade, mas a sugestão é o que conta. E os seus versos, minha filha, sugerem amores calorosos e apaixonados. E isso, saindo da cabecinha de uma mulher, será motivo de escândalo e falatório. Mas, Lord Charles, ninguém precisa saber que fui eu que escrevi. Pelo que sei, outras mulheres têm se lançado na literatura por seu intermédio. Não é verdade? Sim, já fiz isso com 2 outras moças que são romancistas. Elas usam pseudônimo e não aparecem em público. Ninguém conhece o autor de seus romances, mas elas não pertencem à nobreza londrina e, se descobertas, não chamariam muito atenção. Mas você, minha cara, por favor, ajude-me também. Se acha que o que escrevo tem valor, tem que me ajudar. Permanecerei incógnita, ninguém descobrirá quem sou. O duque soltou profundo suspiro, bateu de leve em sua mãozinha e arrematou. Está certo, Vivian. Eu, de minha parte, até que não me importo muito. Sou um homem à frente de meu tempo e acho uma bobagem discriminarmos homens ou mulheres, além de um desperdício calar a voz da arte. Qualquer forma de expressão deve ser reconhecida e incentivada, porque é através da arte que aprendemos a ocultar o belo e refinamos nossos espíritos, que se tornam mais perceptíveis e apurados. E isso nada tem a ver com dinheiro ou posição social, tem a ver com sutileza e sensibilidade, que são qualidades próprias da alma, não do corpo. Lord Charles, o senhor é uma pessoa muito especial. Estou feliz que seja meu sogro. Viva deu-lhe um beijo amistoso na face e correu para dar a notícia a Francis. Ele se encontrava na outra sala, em companhia da mãe e a irmã, e não quis participar da conversa com o pai. Aquilo era assunto de Vivian, e ele não gostaria de influenciar, mas torcia por ela e tinha certeza de que seus livros fariam enorme sucesso. Feitos os contatos com as pessoas certas já acostumadas a prestar aqueles serviços a Lord Charles, o primeiro livro de Vivian foi lançado,
um livro só de poemas que ela denominou de Poemas Noturnos. O nome do autor, Edwin Ferguson. O livro foi um sucesso. Em poucas semanas, a primeira edição já estava esgotada e logo outras edições foram publicadas. 6 meses depois, o segundo livro fez o mesmo sucesso, desta vez um livro só de contos. Posteriormente, veio a peça de teatro, seguida por vários romances. Em pouco tempo, o nome Edwin Ferguson tornou-se conhecido e respeitado em todo o mundo literário. Quando Vivian e Francis completaram 5 anos de casados, o Duque de Phineas resolveu dar uma festa em sua homenagem. A ocasião merecia ser comemorada, ainda mais porque o filho e a nora viviam uma vida de felicidade plena. Os pais de Vivian e Glenna vieram de Plymouth, especialmente para a ocasião, e as portas da mansão do Duque foram abertas para a suntuosa recepção. Toda a sociedade londrina estava presente, e Vivian estava deslumbrante, em um vestido de seda finíssimo, todo bordado em ouro e prata. Parecia uma princesa, e Francis sentiu-se feliz e orgulhoso por tê-la como esposa. Lord Charles entretinha-se em animada conversa com seus convidados, tendo ao lado Vivian e Francis, que sorriu amavelmente. De assuntos os mais variados, a conversa acabou desaguando no tema da literatura, e os comentários eram sobre o novo romance de Vivian, ou Edwin Ferguson, intitulado Amores. Não sei não, dizia Vincent, amigo do Duque, mas acho que esse rapaz não vai muito longe. Como não? Rebateu Lord Charles. Ele é um sucesso e já está famoso. Sim, mas seus romances são ousados demais. Já ouvi comentários de que seus livros chegam às raias da imoralidade. Não é verdade, discordou Vivian veemente. Li todos os livros de Edwin Ferguson e posso afirmar que nada tem de imoral. São apenas histórias que retratam com fidelidade o comportamento e o pensamento humanos. Minha cara senhora, observou um outro de nome Richard. Não sei se concordo com o que diz. E se me permite, creio mesmo que não seja a leitura mais apropriada para uma dama. Lord Richard está sendo retrógrado e preconceituoso, ponderou Francis. Não há nada de impróprio no pensamento do homem. Será mesmo? Os pensamentos humanos podem ser bastante sórdidos e cruéis muitas vezes. Ainda assim não são impróprios, insistiu Vivian. Se o homem pensa e sente, seja de que forma for, devemos entender as suas tendências e atitudes como meros reflexos de sua condição de ser humano. Certa ou errada, bonita ou feia, boa ou ruim, a verdade por detrás dos pensamentos não deve ser calada, porque é ela que nos faz compreender a razão das diversas formas de comportamento social e antissocial. Os homens a olharam admirados. De onde é que ela tirara aquelas ideias absurdas e disparatadas? Lady Vivian não devia se ocupar com essas coisas, censurou Richard. Não fica nada bem para uma dama distinta falar dessa forma. Vivian já ia contestar, mas Francis se adiantou. Minha esposa é uma mulher moderna e inteligente, e não está presa a nenhum conceito ou falso valor. Percebendo o desagrado no tom de voz de Francis, Vincent falou para o Duque. Diga-me lá, meu bom Lord Charles, não será esse Edwin Ferguson mais uma criação de sua mente magnânima e aventureira? Todos sabemos que é um mecenas. O Duque sorriu complacente e retrucou num gracejo. E se for, que mal há nisso? Mal nenhum, mas como o rapaz nunca apareceu, ficamos a imaginar se não seria mais uma de suas protegidas. Ora, meu caro Lord Vincent, não tenho nenhuma protegida. Não é o que dizem por aí. É o que dizem. O senhor sabe. Dizem que o senhor protege mulheres escritoras. Não será verdade? Isso é um disparate. Jamais ouvi tamanho absurdo. Pode ser, mas como explica o fato de que alguns escritores jamais aparecem em público? Não explico. Devem ser tímidos, não sei. De qualquer forma, isso não me diz respeito. Interesso-me apenas pela leitura, não pela figura do escritor. Vivian não perdia uma palavra sequer daquela conversa. Em dado momento, não podendo mais suportar, pediu licença aos cavalheiros e se retirou, puxando Francis para o centro do salão. Ouviu o que eles disseram? Perguntou ela abismada. É claro que ouvi, mas não se impressione, são apenas mexericos. Ninguém sabe de nada. Talvez esses mexericos cessassem
se Edwin Ferguson aparecesse em público. Como? Pretende contratar alguém para se fazer passar por você ou melhor por ele? Não, meu querido. Além de correr o sério risco de ser vítima de futura chantagem, um representante poderia ser desmascarado. Não saberia responder a perguntas que lhe fizessem e poderia se atrapalhar. Não, teria que ser eu mesma. Você, mas como? Todos verão que é mulher. Mas se eu me disfarçar? Disfarçar como? Homens não usam saias. Por isso mesmo preciso me disfarçar. Pretendo trocar as saias por calças. Será o disfarce perfeito. Francis parou de dançar e encarou-a com seriedade. Pela expressão de seu rosto, podia sentir que ela estava falando sério e aquilo preocupou sobremaneira. Ficou louca, pensa que é assim. Acha que ninguém iria notar. Acho não, tenho certeza. Saberei desempenhar muito bem um papel masculino. A orquestra parou de tocar e a dança cessou. Enquanto batia palmas, Vivi olhava para Francis com ar maroto e decidido. Embora ele achasse aquilo uma loucura, sabia que não seria capaz de demovê-la. Ninguém seria, nem o pai, nem a irmã, nem mesmo Glenna. No dia seguinte, quando Vivian participou, a Lord Charles sua intenção de travestir-se de homem, ele exultou, para desespero de Francis. Minha cara, Vivian, exclamou, mas que ideia brilhante! Como é que não pensei nisso antes? Acha que daria certo, papai? Indagou Betsy interessada. Nem tudo, para dar certo, tem tudo. Desde que Vivian saiba desempenhar bem esse papel. Eu acho isso uma loucura, objetou Francis. Loucura nada, meu irmão, é ousadia. Vivian é uma mulher ousada e corajosa, e tenho certeza de que saberá representar muito bem. Mas será que isso é certo? Ponderou Lady Margaret. Ela estará enganando a todos. Isso não me parece uma atitude das mais corretas. Concordo com a senhora, mamãe, falou Francis mais animado, vendo que alguém partilhava de sua opinião. Mas será por uma boa causa, insistiu Lord Charles, e depois não estará prejudicando ninguém. E se querem saber, continuou Vivian, eu não me importo. Afinal, não fosse o tolo preconceito da sociedade, não me veria obrigado a isso, e acho até que vai ser divertido. É isso mesmo, Vivian, continuou o Duque, bastante animado. Pode contar comigo para introduzi-la nos salões. Obrigada, Lord Charles. E quanto a você, Francis, não vai me apoiar? Ele olhou para Vivian desalentado. Por mais que não concordasse com aquilo e achasse que era uma loucura, não podia virar as costas para sua mulher. Sim, Vivian, respondeu ele um tanto quanto contrafeito. Você tem o meu apoio. Ótimo. Para ajudá-la nessa tarefa, Vivian pediu a valorosa colaboração de Glenna. Auxiliada pela amiga, Vivian começou a ensaiar passos e gestos masculinos, engrossando até a voz para que parecesse de homem. Durante mais de 2 meses, diariamente, ensaiava seu papel, sempre auxiliada por Glenna. Passado algum tempo, ela já não aguentava mais. Estava louca para apresentar-se ao público. Você está muito bem, Vivian, elogiou Glenna, mas parece um tanto quanto efeminado. Ela soltou estrondosa gargalhada e redarguiu. Ora, Glenna, eu não me importo. E até que terá suas vantagens. Só assim estarei livre de qualquer assédio feminino. Isso é. Então não há motivos para não se dar a conhecer. Se não se importa de ser chamada de maricas, não vejo mesmo por que esperar. Excelente. Falarei com Lord Charles para preparar minha estreia. Pena que você não poderá estar presente. Eu bem que gostaria, Vivian, mas não posso mais me demorar por aqui. Mas não se preocupe. Você já está pronto e não precisa mais de mim. Precisarei de você para sempre. Glenna ocultou uma lágrima de emoção e mudou de assunto. E seus pais contou a eles? Não, eles jamais poderão ficar sabendo. Nem a Lucy contei. Ela é minha amiga e estou certa de que aprovaria, mas não quero envolver mais ninguém nisso. Fez bem. No dia seguinte, depois que Glenna voltou para Plymouth, Vivian se vestiu toda e chamou Francis para juntos irem à casa de Lord Charles. Quando ele veio atender, informando de que o filho se encontrava ali em companhia de um jovem, o Duque nem sequer imaginou tratar-se de Vivian e foi ao encontro dele sem de nada desconfiar. Vendo o acompanhante de Francis, o Duque estacou abismado. Já prevenido do que Vivian iria fazer, prestou atenção ao rosto do amigo do filho e não teve dúvidas. Era Vivian quem ali estava,
mas tão bem disfarçada que qualquer um não a conhecesse jamais poderia pensar que era ela. Vive, sua malandrinha, falou de bom humor. Você está perfeita. Ela começou a rir e retirou o bigode postiço e a peruca, respondendo num gracejo. Estou decepcionada. Pensei que não fosse descobrir que era eu. Ora, minha querida, só descobri porque já esperava por isso. Mas ninguém vai perceber. Você parece um homem perfeito. Perdão, papai, corrigiu Francis. Vivian parece um homem, mas não perfeito. Está meio efeminado, não acha? E o que é que tem? Quantos homens assim não há por aí? Não se preocupe, Vivian. Se você não fizer nada que chame a atenção, ninguém vai falar nada. Todos poderão até achar que você é um maricas, mas saberão respeitá-la, ao menos na sua frente, ainda mais carregando o ilustre nome de Edwin Ferguson. Ótimo! E quando será minha estreia? Deixe-me ver, na próxima quinta-feira haverá uma reunião só de artistas, em casa de um amigo e poderei levá-la. E eu, papai, interrompeu Francis. Lamento, meu filho, mas não creio que deva ir, poderão desconfiar. Francis não pôde esconder um ar de desagrado e objetou. Não me agrada nada. Ver Vivian no meio de tantos homens sem a minha presença. Meu filho, você não tem com que se preocupar. Em primeiro lugar, porque eu estarei lá tomando conta de Vivian. Em segundo lugar, porque nenhum homem se atreverá a chegar perto dela com segundas intenções, não de Edwin Ferguson. É isso mesmo, concordou Vivian. Sua presença só irá atrapalhar. Você nunca vai a esses encontros com seu pai. Não acha que chamaria atenção se aparecesse lá assim de repente? Vendo o ar de desapontamento no rosto do filho, Charles falou em tom mais conciliador. Fique tranquilo, meu filho. Isso será apenas no começo. Depois, quando todos já estiverem acostumados a Edwin Ferguson, darei um jeito de apresentá-lo também. Então, o que me diz? Ainda que contrariado, Francis não teve como recusar. Concordava que sua presença naquele momento poderia pôr tudo a perder, e ele também queria que tudo desse certo, ao menos por enquanto, aceitaria ser excluído. Capítulo 18. Enquanto isso, no mundo astral inferior, Décio se queixava com Rupert. Está ficando cada vez mais difícil nos aproximarmos de Altéia. Aquele Francis está sempre dando uma de bonzinho. Calma, Décio, tranquilizava Rupert. Você conhece Altéia tão bem como eu. Sabe que logo logo ela vai nos dar uma brecha. Será? Desde que aquele espírito de luz a salvou da morte, nossos encontros têm sido mais difíceis. Até com Glenna não foi fácil. E olhe que a relação entre as duas não era lá das mais convencionais para variar. Décio mal conseguia controlar o ódio. Eu até que tentei me aproximar, mas havia algo ao redor do quarto de Glenna que me vedava a passagem. Não sei explicar. Idiota! Glenna pode não ser nenhum modelo de perfeição, mas tem por Altéia um sentimento puro e sincero, e a relação entre as duas era calma, coberta de respeito e sinceridade. Que bonitinha! Uma lésbica tão pura. Para você ver, eu também acho isso muito estranho, mas o fato é que as energias sexuais erguem uma barreira energética ao redor dos amantes, sempre que existe dignidade e respeito na relação. Muito mais quando existe amor. Por mais que nos esforcemos, não conseguimos penetrar. Amor? Onde já se viu mulher amar mulher? Você é mesmo um cretino. Então ainda não aprendeu que amor é essência? E como a essência pode ser experimentado pelos seres, independente de seus corpos? Lembre-se de que o espírito em si não tem sexo. Não é porque optamos por um ou por outro, de acordo com as nossas conveniências, mantendo em nosso perispírito aquele que nos agrada ou interessa mais. Olhe, Rupert, eu nada sei do amor. Um dia pensei que amava Altéia, mas hoje não sei mais. Penso que só o que sinto é um misto de ódio e desejo. Quanto a Glenna, não quero prejudicá-la, mas meu ódio por Altéia é mais forte, e às vezes fica difícil separar as coisas. Você sabe como me sinto com relação a Glenna, mas ela está interferindo demais. Rupert encarou Décio com desprezo. Sabia que ódio e amor caminhavam unidos, e o que ele sentia por Altéia era um amor camuflado, ferido e desapontado. Ele vivia ali no mundo das sombras, protegido por uma aura negra de ignorância, o que lhe garantia a falsa ilusão do ódio. Mas Rupert sabia que a qualquer momento em que Décio compreendesse o que realmente sentia por Altéia, nem ele nem ninguém poderia impedi-lo de reconciliar-se, não somente com ela, mas principalmente consigo mesmo.
Temendo que fosse descerrado o véu da ignorância que cobriu os olhos de Décio, Rupert tornou com raiva. É claro que não pode amar Althea. Quem poderia? Depois do que ela lhe fez, ela o traiu covardemente, deitando com sua própria filha, bem debaixo de seus olhos. Althea só merece o seu desprezo. Sentindo o coração encher-se de ódio e revolta, Décio rosnou. É isso mesmo. Aquela ordinária. Ela me pertence e deve servir aos meus propósitos. Não posso permitir que se liberte de meu jugo. Lógico que não. Se há uma aura de proteção ao redor dos que se amam, essa aura pode facilmente ser rompida em determinadas circunstâncias. Como? O bonzinho do Francis é um tolo apaixonado e só vive para ela, mas tenho certeza de que Althea não vai aguentar por muito tempo. Por enquanto, seus pensamentos têm se mantido firmes e honestos, mas eu conheço a índole de nossa Althea. Ela não é mulher de se contentar com um homem só. Em breve, vai arranjar um amante, e nós sabemos muito bem quem é. Você vai ver. E aí, meu caro, quando isso acontecer, vai fazer um furo na aura de proteção do casalzinho feliz, e as energias sexuais deixarão de circular somente entre eles, e estarão liberadas para que nós também delas nos alimentemos. Décio sorriu diabolicamente. Era preciso ter paciência e esperar. Mas dia menos dia, Althea estaria de novo sob sua influência, se não por intermédio do marido, pelos braços do amante. A essa altura também Joseph já se havia recuperado do trauma que sofrera com o aborto. Logo que despertou e encontrou Lawrence, avaliou seu perispírito, sorriu amargamente e afirmou: "Falhei, não foi?" "Sim, meu caro", respondeu Lawrence com ternura. "Como se sente?" "Bem, não guardei lesões do aborto?" "Não, algumas a princípio, mas você é um espírito bastante compreensivo, e seu perispírito pronto se restabeleceu. Não guarda mais as características do feto. E quanto à sua mente? Penso que vai bem, um pouco confusa, admito, mas bem. Afinal, esperava acordar no mundo carnal, mas acabei despertando novamente no mundo dos espíritos. Não está triste? Um pouco. E decepcionado também. Acho que apostei muito na determinação de Vivian. O que a fez mudar de ideia? Não adivinha? Ele negou. Padre Tobias. Joseph sorriu com amargura, imediatamente compreendendo tudo o que acontecera, e prosseguiu. O que será de Vivian agora? Não sabemos, tudo vai depender dela. Como ela está? No momento, bem. Está casada com Francis, que a ama e a respeita. Francis? Isso já era esperado e é um bom sinal. Ao menos é um rapaz mais equilibrado e correto. Não se engane, meu amigo. Concordo que Francis está um pouco além de Vivian na escalada espiritual. No entanto, ainda tem muito que aprender. É ciumento, possessivo e inseguro, e isso pode dificultar-lhe as coisas. Novamente um sorriso de tristeza emoldurou o rosto de Joseph. Ele sabia o que estava por vir, e não havia nada que pudesse fazer para evitar. Sabia que podia tentar ajudar, inspirando a ambos bons conselhos, mas sabia também que eles eram livres para segui-los ou não, e só o que poderia fazer era resignar-se com as suas escolhas. E o meu neto? Ele ainda não conheceu. E Rupert e Décio? Tornou ele, lembrando-se dos obsessores. Por enquanto, estão parcialmente afastados. Décio ainda se aproxima dela, acompanha seus passos, por vezes até lhe sopra algum desvario, mas a retidão de conduta e de pensamentos a tem mantido livre de sua influência, e ela não capta bem as suas inspirações. Durante alguns minutos, Joseph ficou pensando em Vivian. Ela fizera tantos planos, tantos projetos antes de reencarnar. Sabia que a jornada seria difícil e ainda assim quisera partir. Conhecia suas dificuldades, seus medos, suas tendências, mas optara por enfrentá-los. Gostaria de visitá-la, pediu Joseph emocionado. Prontamente. Assim que estivesse sentindo forte o suficiente, iremos ao seu encontro. No dia seguinte, Joseph e Lawrence partiram em direção ao orbe e foram encontrar Vivian se preparando para sair. Ela acabara de vestir as calças e ajeitava a casaca, puxando de um lado e do outro para ver se caía bem. Em seguida, prendeu os cabelos ao redor da cabeça e colocou a peruca, enfiando os fios de cabelo por debaixo da cabeleira postiça. Depois, apanhou o bigode e colocou acima dos lábios, pressionando levemente. "O que ela está fazendo?" perguntou Joseph, surpreso e aturdido. Imediatamente,
teve consciência de tudo o que estava se passando. Embora Laurence não lhe dissesse nada, Joseph captou-lhe as ondas mentais e teve uma rápida e precisa visão dos últimos acontecimentos. Ele havia alertado, mas não pôde deixar de sorrir. Tinha que concordar que Vivian era corajosa e ousada. Sentindo-se atraído por ela, Joseph aproximou-se e beijou-a na face. Vivian teve um leve estremecimento e olhou pela janela. Estava fechada, logo não podia ser o vento. Ela deu de ombros, virou-se para o espelho e continuou a se arrumar. Conscientemente, não se lembrava de Joseph, mas mentalmente construiu a imagem de um velhinho sorrindo para ela, e lágrimas vieram-lhe aos olhos. Deve estar ficando louca, falou em voz alta. Mas sua alma, percebendo a presença do espírito amigo, imediatamente o reconheceu, e sua mente buscou lá no fundo da consciência a figura do mentor. Ela sentiu uma paz indescritível, que não soube definir, e fechou os olhos esperando que a emoção passasse. Joseph aproximou-se ainda mais dela e abraçou, e Vivian de repente lembrou-se do filho que não chegara a ter. Largou o que estava fazendo e sentou-se na cama, agora chorando com vontade. Meu filhinho, dizia, perdoe-me, perdoe-me. Não querendo causar-lhe tristeza ou culpa, Joseph pousou a mão sobre sua testa e fez-la adormecer, e Vivian caiu em rápido sono, sem sonhos, porém, benéfico e reparador. Capítulo 19. Quando Vivian, ou melhor, Edwin Fergusson, entrou no salão da casa de Lord Herbert, amigo de seu sogro, sentiu-se um peixinho fora d'água. Logo que avistou as janelas iluminadas da enorme mansão, pensou em desistir. Isso é loucura, disse hesitante a Lord Charles. Acho melhor desistir enquanto é tempo. Ah, isso é que não, retrucou o Duque decidido. Já viemos aqui, vamos entrar. Não sei se posso. Pode sim? Lembre-se de que estou ao seu lado. Se perceber que as coisas vão tomar um rumo inesperado e desastroso, arranjarei uma retirada estratégica. Não se preocupe. Ao lado do sogro, Vivian entrou. Vinha vestida com uma calça e uma casaca cinza, peruca e bigode postiço. A princípio, os presentes a olharam com estranheza. Havia apenas alguns rapazes na sala e ela se sentou pouco à vontade sob seus olhares percrustadores. O Duque de Phineas não havia contado a ninguém que a levaria, e a curiosidade foi geral. Charles, falou Herbert, seja bem-vindo, entre, entre. Obrigado, respondeu ele, passando para o interior do salão. Percebendo a ansiedade estampada nos rostos dos presentes, ele olhou ao redor, fez um gesto teatral e sorrindo para Vivian anunciou. Cavalheiros, gostaria de lhes apresentar o ilustre Edwin Fergusson. O quê? Indignou-se um dos presentes de nome William. O senhor disse Fergusson, o escritor. Sim, porque o espanto. Não esperavam aqui? Vivian sorriu para os rapazes e, enchendo-se de coragem, engrossou a voz, pigarreou e revidou. Talvez pensassem que Edwin Fergusson não existisse. Assustou-se com sua própria voz. Pensou que todos notariam seu tom mais agudo e estremeceu. Seria descoberta? No entanto, ninguém deu mostras de qualquer desconfiança, e ela se espantou ainda mais quando William respondeu. Não, não é isso. Perdoe-nos o espanto, mas é que você já lançou alguns livros e ninguém nunca o viu pessoalmente. Posso chamá-lo de você, não é mesmo? Vivian sorriu complacente e Lord Herbert interrompeu. Ora, vamos, rapazes, parem com isso. E voltando-se para Vivian, continuou. É um prazer e uma honra recebê-lo em minha casa. Há muito desejava conhecê-lo. O prazer é todo meu, Lord Herbert. Vivian foi introduzida no salão. Não havia uma única mulher ali, e ela se sentiu bastante insegura. Tinha medo das conversas, dos assuntos, dos gracejos dos rapazes, que, desconhecendo a presença de uma moça entre eles, não se veriam constrangidos em soltar suas piadinhas indecentes e grosseiras. No entanto, a conversa lhe pareceu bastante agradável. Era uma reunião de intelectuais, artistas, pintores, poetas. O assunto girava em torno das artes e da cultura, e mesmo quando falavam de mulheres, era com graça e moderação. Ela gostou muito daquele ambiente e, aos poucos, vendo que ninguém percebia nada, foi ganhando confiança e se soltando em seu papel
de Edwin Fergusson. Por volta das 10 horas, ouviram a sineta da porta tocar e ninguém prestou atenção quando o novo convidado foi introduzido no salão. Ninguém, a não ser Vivian. Era um rapaz alto, magro, cabelos negros e inconfundíveis olhos azuis. Ao fitar aquele rosto, Vivian tinha quase certeza de que já o vira antes, mas onde? Não podia se lembrar. Tentando disfarçar sua curiosidade, aproximou-se dele. Ele havia se juntado a um pequeno grupo de poetas e ria gostosamente com eles. Lord Herbert não estava por perto, nem seu sogro, e ela teve que tentar uma investida sozinha. O grupo estava em pé, conversando junto à lareira quando ela chegou mais perto, parando logo atrás dele. Subitamente ele soltou uma gargalhada e ela estremeceu. Aquela gargalhada era a mesma que ouvira alguns anos antes, logo que chegara a Londres. Agora se lembrava. Estava sentada em um café junto com Lucy quando ouvira aquela risada e se virara em sua direção. E lá estava ele, o mesmo rapaz que sequer notara sua presença quando passara ao lado dele. William, vendo que ela se aproximara, interrompeu a conversa, cutucou o rapaz no ombro e falou: "Já conhece o Sr. Edwin Fergusson?" Ao ouvir o nome do famoso escritor, o outro se voltou e encarou Vivian com curiosidade, até que William prosseguiu: "Sr. Fergusson, quero apresentar-lhe nosso mais ilustre poeta, Lionel Angelus Campbell, ou somente Lionel, mas para os mais íntimos." Por muito pouco, Vivian não lhe estendeu a mão para que ele a beijasse e disse, encantada, porque estava efetivamente encantada: "Muito prazer, Sr. Fergusson", falou ele, tirando-a de seu devaneio e apertando-lhe a mão com vigor. "Estou muito feliz por finalmente poder conhecê-lo." Recobrando-se do encantamento, ela puxou a mão e respondeu com a voz um pouco mais grossa do que o habitual: "O prazer é todo meu, Sr. Campbell", e pigarreou, tentando fazer com que a voz voltasse ao normal. "Lionel", respondeu ele, "chame-me de Lionel." "Muito bem, Lionel, e pode me chamar de Edwin." Uma simpatia mútua no mesmo instante fluiu entre eles e logo se tornaram amigos. Ele era um poeta não muito conhecido, apesar de seu imenso valor literário. Lionel era um espírito rebelde e indomado, acostumado a falar o que pensava, o que lhe granjeou uma certa antipatia entre alguns membros da elite cultural de Londres. Vivian permaneceu algum tempo entre os rapazes, ouvindo sua conversa e pouco falando, até que o grupo se dispersou, e Lionel puxou-a pelo braço e sentou-se com ela no sofá. "Você também é criação de Lord Charles?" perguntou Lionel num gracejo. "Criação, como assim?" "Ora, Edwin, não se acane. Todos conhecemos o grande mecenas que é o Duque de Phineas. Tem ajudado muita gente a se lançar no mundo das artes, principalmente os literatos." "É o seu caso?" "Sem dúvida. Não fosse por Lord Charles, eu hoje estaria escrevendo cardápios de restaurantes." "Por quê?" tornou Vivian rindo. "Não sabe?" "Não." "Bem, meu caro, não sou muito bem visto entre os editores." "Por que não? Não é bom o suficiente?" "Talvez não seja, mas não é por isso." Apesar da curiosidade, Vivi achou melhor não insistir. Mais tarde descobriria. "Ah, então aí que você está." Era a voz de Lord Charles que vinha buscá-la. "Edwin, meu amigo, preciso ir. Pretende ficar?" Embora tentada a ficar, Vivian sabia que não devia. Corria o risco de alguém querer acompanhá-la até em casa, o que jamais poderia acontecer, mas ela estava embevecida com a presença de Lionel e ele com a dela, se bem que por motivos diferentes. Lionel vivia uma simpatia inocente por quem julgava o moço, enquanto Vivian via nele a agradável figura de um homem bonito e inteligente. "Não, Lord Charles", respondeu ela após alguns segundos. "Já é tarde e também preciso ir." "Se quiser, poderei deixá-lo em casa quando for", disse Lionel, todo solícito. "Não me custa nada." "Não, não precisa se incomodar. Vim com Lord Charles e pretendo partir com ele, mas obrigado mesmo assim." Ela se levantou e estendeu a mão para que ele apertasse. Lionel segurou-lhe a mão e levantou-se. "Quando nos veremos novamente?" indagou de forma inocente. "Há muitas coisas que gostaria de conversar com você." "Bem, eu não sei." Notando-lhe a confusão, Lord Charles se adiantou e disse: "Edwin, talvez tenha que viajar,
mas quando voltar eu trarei novamente. Lionel deu de ombros desapontado e disse, bem, de qualquer forma, nós costumamos nos encontrar no Café Paris, todos os dias ao cair da tarde. Se desejar, sabe onde me encontrar. Está bem, Lionel. Adeus, então. Adeus. O Café Paris era o mesmo em que ela o vira pela primeira vez. Lembrava-se bem do lugar e não teria dificuldades em encontrá-lo. Apertaram-se as mãos e Vivian foi se despedir de Lord Herbert e dos demais rapazes. No caminho de volta para casa, Lord Charles perguntou, e então Vivian como se sentiu. Oh, Lord Charles, foi maravilhoso. No começo confesso que estava morrendo de medo, mas depois, vendo que os havia convencido, senti-me mais à vontade. Que bom! E achou agradável a reunião? Muito. Admito que tive um pouco de receio de me sentir constrangida com possíveis comentários maldosos, daqueles que só os homens sabem fazer, mas não, todos são muito educados e gentis. São artistas, minha cara, e a alma de um artista costuma ser tão bela quanto suas criações. É verdade. E quanto a Lionel? Notei que passaram bastante tempo conversando. Sim, achei ele bastante interessante, mas não me lembro de já haver lido alguma coisa dele. Não, pois vou lhe emprestar. Lionel é um poeta de mão cheia, só o que precisava era conter a sua têmpera. Por quê? O que foi que ele fez? Ele não fez nada. Ele faz. Indispõe-se com quase todos os editores. Por quê? Gênio. Lionel é assim, pensa e vai logo falando. É sincero demais e algumas pessoas não gostam. Certa vez disse que os versos do sobrinho de um editor pareciam frases soltas de uma criança. O homem ficou furioso e Lionel não conseguiu contrato com ele. Vivian soltou uma gargalhada e retrucou. Ora, meu sogro, ninguém devia ser punido por falar a verdade. Mas às vezes a prudência nos diz que é melhor calar. De nada vale ser sincero, se perdemos as oportunidades que a vida nos dá. E o que mais fez, conte? Coisas desse gênero, Vivian. Lionel tem um gênio indomado e atrevido. Fala o que pensa, sem pensar em consequências. Com isso, conseguiu ser antipatizado por muita gente. Mas o senhor parece gostar dele. Gosto. É um bom rapaz, sensível apesar de temperamental. Não fosse por mim, não conseguiria mais publicar nenhum de seus poemas. A carruagem parou defronte à casa de Vivian e ela saltou. Lord Charles, nem sei como lhe agradecer o que fez por mim hoje. Não precisa agradecer, o prazer foi todo meu. Bem, minha menina, agora vá descansar, já é tarde e seu marido deve estar preocupado. Quando poderei me apresentar de novo? Veremos. A carruagem se foi e Vivian entrou em casa. A madrugada já ia alta e Francis estava na sala, adormecido sobre a poltrona, um cálice de vinho caído ao chão. Ela se aproximou dele e gentilmente tocou no ombro. Francis gemeu e se mexeu na poltrona sem despertar, e ela se sentou ao seu lado e pousou-lhe um beijo suave na boca que ele retribuiu ainda sonolento. Não disse nada. Despertou e tomou-a nos braços, seguindo com ela para o quarto. Só depois de se amarem foi que ele se lembrou de perguntar como havia sido. E ela, agora mais refeita, pôde contar-lhe o que acontecera sem medo, de que seus olhos e seu tom de voz revelassem o excessivo interesse que sentira por Lionel. Em pouco tempo, Vivian e Lionel haviam solidificado sua amizade. Ela resolvera aceitar seu convite e comparecer ao Café Paris na hora em que ele dissera que estaria ali, e logo tornou-se frequentadora assídua. Francis não ficou nada feliz com aquelas saídas da mulher. Ele sabia onde ela ia. Ela nunca o enganara ou mentira para ele. Sabia também que ela só se encontrava com homens. E quando o nome Lionel passou a ser pronunciado com uma certa frequência em sua casa, ficou deveras preocupado. Aquilo não estava certo. Vivian lhe dizia que não se preocupasse, que ninguém sabia que ela era mulher. Mas o caso era que ela sabia. Isso não a impedia de se sentir atraída por algum deles. Roído pelo ciúme, Francis não pôde mais suportar. Numa tarde em que ela se aprontava para sair, ele se aproximou por detrás dela, abraçou-a gentilmente e disse, encarando-a pelo espelho, hoje eu vou com você. O quê? Indignou-se ela. Mas você não pode, alguém pode desconfiar. Por que não? Posso dizer que sou seu amigo, afinal todos sabem que foi meu pai quem ajudou.
Mas, Francis, você nunca foi lá. Não acha que seria estranho aparecer assim de repente? Não, não acho. Afinal, também sou ligado ao mundo das artes, mas é diferente. Só há escritores e poetas no grupo, nenhum músico. E o que me impede de ser o primeiro? Ou será que você não quer que eu acompanhe? Não é nada disso, respondeu ela sem jeito. Pois então, não vejo por que eu não possa ir. Até já falei com meu pai e ele vai junto. Seu pai, mas por quê? É ele quem vai me apresentar aos rapazes. Embora contrariada, Vivian não teve como negar sua companhia. Se ela insistisse, ele poderia desconfiar de seus sentimentos para com Lionel, e aí tudo estaria perdido. Quando ela entrou no Café Paris, ladeada pelo sogro e pelo marido, ninguém estranhou nada. Não era comum que Lord Charles aparecesse por ali, mas também não era nada de extraordinário, e ninguém se espantou. Só Vivian não se sentia à vontade. Francis foi recebido com simpatia e camaradagem, e embora tivesse tudo para se adaptar ao grupo, deixou-se levar pelo ciúme e sentiu uma certa aversão aos rapazes, ou melhor, a Lionel. Este é meu filho, apresentou Lord Charles. Francis, quero que conheça William Morrison, Aaron Over, Lionel Campbell, Lucan Davids e Simon Watt. Francis foi seguindo com o olhar a direção em que o pai apontava para os rapazes, sorrindo e balançando a cabeça. Ao final, voltou os olhos para o lugar onde Lionel se encontrava e demorou-se um pouco mais nele. Tinha que concordar que era um homem atraente, o que poderia representar um enorme perigo para ele. Embora nunca tivesse falado sobre o passado de Vivian, não podia esquecer o que ela sentira e vivera com Jules, e aquilo encheu de ciúmes. Ele sabia que Vivi era uma mulher muito liberada e independente e tinha medo do que ela pudesse fazer se algum homem lhe despertasse o interesse. Sabe, Francis, falou Lucan, estamos pensando em passar uns dias no campo e como você é filho de Lord Charles, pensamos se talvez não gostaria de ir também, o que acha? Ele olhou discretamente para Vivi e respondeu, gostaria muito, mas não posso, sou casado. Ah, é, tornou Lucan, jamais poderia imaginar. Lionel sorriu e explicou. É que é tradição em nosso grupo sermos todos solteiros. Francis sentiu a raiva descer dentro dele e respondeu num tom que pretendia parecer-se de brincadeira. Bem, se o caso é esse, posso me retirar. Mas o que é isso, meu rapaz? Tornou Simon. Por favor, não se ofenda. Não foi isso que Lionel quis dizer. É claro que não, concordou Lionel. Meu filho é casado com a filha do barão de Osborne, apressou-se Lord Charles em dizer, de Plymouth. Ah, é isso mesmo, continuou Simon. Ouvi algo a respeito. Perdoe-nos a ignorância, Francis, desculpou-se Aaron, mas é que não costumamos tomar parte nesses grandes eventos. É claro que não, acrescentou Lionel. Somos todos burgueses aqui, e por tradição, burguesia não se mistura com a aristocracia. Salvo raras exceções, não é verdade, Lord Charles? O Duque de Phineas deu um sorriso de compreensão e não respondeu. Conhecia bem o filho e sabia que ele não estava gostando nada daquilo. Francis não tinha nada a ver com aquele grupo. Embora fossem todos jovens artistas, seu filho não estava ligado a aventuras. Era casado e amava a esposa e só estava interessado em cuidar para que nada lhe acontecesse. E você, Edwin? Continuou William, dirigindo-se a Vivian. Também tem esposa ou pode nos acompanhar? Ela nem ousava encarar Francis, contudo não podia aceitar aquele convite e tentou arranjar uma desculpa. Não, não sou casado, mas infelizmente não me será possível comparecer. E por que não quis saber, Lionel? Porque, bem, porque estou terminando meu novo livro e... Novo livro? Interrompeu Simon, e do que se trata? Bem, Simon, ainda é segredo. Penso que Edwin tem um bom motivo para não comparecer. Lord Charles veio em socorro. É verdade, concordou Lucan. Um livro é sempre um bom motivo. E por falar em livros, continuou Charles, como vai indo o seu? Ah, muito bem, mas não sei se mato o vilão no final ou se o deporto para a América. A gargalhada foi geral e a conversa tomou novo rumo. Embora tentasse demonstrar interesse, Francis não tirava os olhos de Vivian. Acompanhava todos os seus gestos e olhares e percebeu um brilho especial todas as vezes em que seus olhos se voltavam para Lionel. Seu pai já havia se retirado
Fazia quase 1 hora quando Francis se levantou e disse: Bem, amigos, já está ficando tarde. Não posso deixar Vivian sozinha muito tempo. Disse isso e olhou para a mulher e abaixou a cabeça, sentindo o rubor subir-lhe pelas faces. Vivian? Minha mulher. Ah! Despediu-se dos rapazes e encarou Vivian com uma interrogação no olhar. Será que não compreendera que deveria acompanhá-lo? Quando ia virar-lhe as costas, ela se levantou e também falou: Acho que também vou me retirar, sinto-me um pouco cansado. Depois que eles se foram, Simon tirou uma tragada de seu charuto e considerou. Estranho esses dois, não acham? Por que diz isso? Redarguiu Aaron. Não sei, mas não notaram o jeito como Francis olhava para Edwin, como se quisesse devorá-lo? Será que há algo entre eles? Sugeriu William. Afinal, Edwin sempre me parecia um tanto quanto efeminado, vocês não acham? Os rapazes ficaram um pouco pensativos, até que Lionel observou. Agora que você falou, também notei isso, mas não disse nada com medo de estar injuriando nosso amigo Edwin. Bem, rapazes, acho que não temos nada com isso, objetou Lucan. Não, claro que não, concordou Lionel. Eu só falei porque também já tinha notado, mas não me interessa a vida de ninguém. Mas que é estranho isso é, repetiu Simon. O que é isso, Simon? Censurou William. Afinal, somos ou não somos homens à frente de nosso tempo? É isso mesmo, Simon, continuou Lucan. Desde que Edwin não tente nada comigo, não me importa o que faça de sua vida. Quem tem que se preocupar com isso é a tal de Vivian, esposa de Francis. É verdade, assentiu Aaron. E Lord Charles, será que sabe? Acho que nós estamos nos precipitando, arrematou Lionel. Pode não ser nada disso. Lionel tem razão, prosseguiu William. Podemos estar fazendo o juízo totalmente equivocado de nosso amigo Edwin. O melhor que temos a fazer é não nos preocuparmos com isso. Já era tarde, e logo os rapazes se despediram e rumaram cada qual para sua casa. Lionel, ao invés de tomar o carro de aluguel, preferiu caminhar. Sua casa distava apenas algumas quadras dali, e o ar da noite lhe faria bem. Estranhara sua reação ao ver Francis ao lado de Edwin. Na verdade, não gostara nada da forma como o rapaz tratara seu amigo. Ele gostava de Edwin e não queria que ele se envolvesse com nenhum louco ciumento ou possessivo. Pensando nisso, Lionel espantou-se com seus próprios pensamentos. Por que se preocupava com isso? Edwin não era problema seu? Se era homem ou não, isso não lhe interessava. Mas então, por que não parava de pensar nele? Preocupação. Só podia ser isso. Gostava do rapaz como de um irmão e não queria que ele sofresse. Ele sabia que muitos relacionamentos como aquele acabavam em tragédia. Já ouvira falar de homens que se apaixonavam por homens e viviam um caso obscuro, à margem da sociedade, sendo recriminados e ridicularizados por todos. Será que Edwin não se importava com isso? O que seria dele se descobrissem? Poderia comprometer até mesmo sua carreira de escritor. Chegando à sua casa, despiu-se e deitou-se para dormir. Por mais que se esforçasse, Lyle não conseguia conciliar o sono. Seus pensamentos não paravam de ir ao encontro de Edwin. O que estava acontecendo com ele? Edwin era homem e podia cuidar de si, mas então, por que sua amizade com Francis o incomodara tanto? Será que se conheciam há muito tempo? Ambos haviam chegado em companhia de Lord Charles, feito 2 amigos íntimos. Bom, ele não tinha nada com isso. Mas se não tinha nada com isso, por que não parava de pensar em Edwin? Gostava do rapaz, era isso. Ele era inteligente, culto, alegre. Nada além de uma amizade sincera e desinteressada. Ou será que estava com ciúmes? Não, ciúmes não. Não podia ser. Ele era homem e Edwin também. Não podia sentir ciúmes de um homem. Talvez fosse um ciúminho bobo. Medo de perder uma amizade enriquecedora. Mas quem foi que disse que perderia a amizade só porque Edwin tinha outros amigos? Mas ele tinha medo, sim. Medo de ser preterido e deixado de lado. Medo de nunca mais tornar a ver Edwin.